Sol ou tempestade? Qual a previsão do tempo dos investimentos na reta final de 2025? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro e meteorologista do Seu Dinheiro também, Júlia. Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Meteorologista não chego a ser, mas geralmente sou eu que aviso para as pessoas como é que vai estar o tempo no dia seguinte. É isso aí. Garota do tempo, garota do tempo. Boa, muito bom. Bom, quem vai dizer pra gente se vem uma onda de frio nos mercados ou se o calor vai continuar é o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Campos. Ele é CEO e CIO, diretor de investimentos da Rich Capital, que possui aproximadamente 2 bilhões de reais sob gestão. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, prazer. Isso aí, também agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para curtir esse episódio e para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Lembrando que toda semana tem Touros e Ursos, não só no YouTube, como também nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Mas vamos lá, Ricardo, porque assim, quem acompanha, que já está seguindo a gente aqui no canal do Seu Dinheiro e acompanhou o Touros e Ursos ao longo do ano, sabe que 2025 chega aí a sua reta final, os último trimestre, os últimos 3 meses do ano, um saldo surpreendente para muitos, principalmente se a gente lembrar aqui como é que estava o nosso cenário lá no final de 2024. A gente está até o momento aí com uma bolsa brasileira batendo recorde atrás de recorde ali nas suas máximas históricas, quando a gente fala do Ibovespa. E apesar da concorrência pesadíssima de uma taxa de juros a 15%. Ao mesmo tempo, a gente tem o dólar registrando também uma queda expressiva no que vai desse ano. E acho que também, por culpa, digamos assim, também desses juros altos. Mas assim, acho que a grande dúvida para quem está acompanhando a gente é se os próximos meses vão manter essa toada. E eu queria saber, enfim, de ti, queria um pouco mais de detalhe também para colocar todo mundo na mesma página, né? Assim, fazer uma retrospectiva aí desses primeiros 9 meses de 2025 e o pessoal saber um pouco o que explica esse bom desempenho e surpreendente para muitos da Bolsa e essa queda do dólar nesses primeiros meses de 2025. Tá bom, vamos lá. Bastante coisa. Mas vamos lá. Eu acho assim, primeiro, assim, acho que todo mundo está um pouco surpreso, né? Olhando assim o desempenho do ano. Mas a gente tem, né? E todo investidor tem esse negócio de se apegar a datas. Né? Ele fala, poxa, esse ano a bolsa subiu um monte. Entendi. Mas, assim, qual a data que a gente está falando? Foi 1º de janeiro. Então, se pegar, assim, em dólar, que eu acho que é o que mais importa para o investidor que entrou com o dinheiro esse ano, que foi investidor estrangeiro, né? Juntando, né, essa valorização do real contra o dólar e a subida da bolsa, é maior ainda, né? Mais surpreendente ainda. Estamos falando de 40%. Né, que o investidor estrangeiro vê da bolsa em dólar. Agora, o interessante é que se você pegar em 12 meses, que assim é praticamente um ano, é mais um pouquinho, né? Que é aquele dezembro, que foi aquele negócio, né? Que deu aquele susto no momento em que foi anunciado um plano que era para ser um plano de corte de gastos e veio um plano de aumento de gastos, né? Mais uma vez. Se você olha em 12 meses, esse número que é 40 vira 10. 10% de alta. Olha a importância, olha o tamanho da diferença. E se você olha 24 meses, esse número continua em 10. Então, o acumulado em 24 meses é 10, quer dizer, uma média de 5 ao ano, que não é nada espetacular. Né? Vai contra tudo que se fala de bolsa, que é um investimento de longo prazo. Exato, não, vai contra. Esse dogma, né? Ele é super questionado, porque você fala assim, vou fazer 5 anos, vou fazer então 10 anos, vou fazer então 15 anos, vou fazer então 20 anos. E, poxa, não, talvez 20 anos seja ok, né? Aí, eu vou te falar um outro, tá? Que é, 2000 a 2010. 2000 a 2010, a Bolsa Brasileira em dólares subiu 6 vezes mais do que a Bolsa Americana. Ou 8 vezes mais. E se você olhar de 2010 até hoje, foi esse desastre que todo mundo sabe, né? Com os motivos que também todo mundo imagina que foi, um período de devastação
né, do PIB brasileiro, com aumento de dívida, aumento de impostos, aumento de uma série de coisas que, né, trouxeram a gente no momento que traz a sensação que todo mundo tem, né, principalmente no mercado financeiro, estamos falando aqui com pessoas que gostam disso, de falar, poxa, está tudo muito ruim. Né, porque fora daqui, né, a gente tem um crescimento de 3%, a gente tem uma inflação, poxa, 4%, que para qualquer, né, brasileiro, né, é excelente, né, um desemprego mínimo, então assim, né, assim, você olha isso aqui e fala, poxa, mas como é que está ruim, né? Você fala com, né, um cara que está defendendo o governo atual, ele fala, bom, como está ruim? Está muito bom, né? Por que está ruim? Né? E aí a história, né, que os mercados estão sofrendo isso. Primeiro assim, né, por que o preço está subindo? O primeiro motivo é internacional. O que está acontecendo no mundo? O mundo está desacelerando. Você teve um momento em que meio que, vamos dizer, as políticas monetárias e fiscais foram zeradas no Covid e todo mundo começou do mesmo ponto. Né? Aí você tem aquele momento em que acelerou muito o gasto fiscal para segurar as economias, baixou muito os juros, as inflações todas explodiram e agora a gente começa o período de, né, começar a afrouxar esses juros, ainda mais porque nos Estados Unidos, aquele dinheiro que tinha entrado na mão das pessoas, acabou. As pessoas fizeram uma poupança com aquele dinheiro está acabando agora. Outra coisa nos Estados Unidos é que realmente está tendo uma diminuição da força de trabalho, porque realmente, né, essa deportação, a não entrada de novos cidadãos acabam fazendo isso. Então, assim, é um momento em que lá, por mais que a inflação esteja, né, naquele, já caiu, sei lá, de onde chegou, 8%, 9%, para, né, 3%, uma queda importante. Então, será que já pode começar a diminuir o juros de 5%? Mas a meta é 2%. Então, dá, não dá? O que está acontecendo hoje é que, na verdade, você tem aquele assunto do mercado de trabalho começando a piorar e a inflação ainda ruim. Então, eles fizeram uma queda, vamos dizer assim, comedida. Né? É uma queda porque tinha dois fatores ali, que é uma novidade, talvez inteligência artificial explica um pedaço disso, mas começou aí uma coisa de queda que não necessariamente vai, né, se manter daqui para frente. Né, o ponto, né, que justificava aí são esses números todos, né, do payroll americano, que é como se fosse o nosso CAGED, de número de vagas efetivamente geradas, e começou a diminuir muito, né, e hoje tem menos, né, vagas em aberto do que pessoas procurando vagas. Então o número que chegou lá em cima e hoje, né, já baixou bastante. Então isso nos Estados Unidos. A Europa é um desastre. Né? A gente está vendo hoje o que está acontecendo com a França. Quem imaginava que a gente ia chegar onde está chegando? A França está pagando, né, mais juros do que grandes devedores costumados como, né, Itália e Grécia. E está todo mundo, né, se agarrando naquele negócio de falar, não, a Alemanha, né, vai fazer um pouco mais de gasto com armamento e tal. Mas, assim, acabou de assinar um acordo com os Estados Unidos que vai gastar 15% a mais com tarifas e está gastando em armas, que não é um negócio que necessariamente você vai ter um efeito multiplicador na economia, como outros setores costumam ter. Né? Não vai começar a girar uma cadeia, tudo bem, vai ter aquelas pessoas que vão ser empregadas, tá? Mas, assim, a Europa tem um problema de envelhecimento que continua lá, ela tem um problema com a própria China. Os Estados Unidos trabalham na China, mas a Europa também tem esse problema, porque uma parte importante da indústria europeia é a indústria de veículos, que é o que a China está se especializando e saindo na frente nessa questão do carro elétrico que eles tanto, né, falam bem e querem fazer, etc. Só que a Europa continua com os problemas de energia, que ela precisa escolher, né? Vou pegar energia de quem? De um bloco China, Rússia, né? Inteligência artificial, que eles também não têm. Então, assim, tudo isso fez com que eles assinassem um acordo com os Estados Unidos de pagar 15%. Então, fora os problemas que eles já tinham, e o aumento de gasto em armamento, eles têm um novo que é essas tarifas, tá? Que também apareceu ali. Então, apareceu até umas manchetes, né? Às vezes algumas pessoas acompanham, que a Europa está passando a China em crescimento esse ano. Mas aconteceu porque o euro valorizou. É um efeito, assim, de moeda, não é efeito de crescimento. O número real é muito abaixo disso. Então, a Europa também está mal. E daí você vai para a Ásia e fala, poxa, a China tem esse problema de capital fixo, tem problema de vendas no varejo, tem problema de infraestrutura que não vai mais crescer como antes. Então a China também está num processo de aceleração, além de ter aquele problema maior de todos, que é
o decréscimo mais acelerado do mundo em termos de populacional. A China, daqui a 100 anos, vai ter, né, hoje temos 1,3 bilhão de pessoas, vai ter 600 milhões, vai ser o tamanho da Europa. Por que aquela história de só um filho, tal, que agora foi liberado, as pessoas não querem mais, porque eles entenderam esse sistema, né? Porque eles têm que guardar muito para aposentadoria, têm que guardar para educação, têm que guardar para a saúde, porque não tem um sistema como tem no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, que tem o welfare state. Então, por isso que eles poupam muito. E a China entendeu isso, e por isso que até é um dos nossos, né, calls aí, até a China, porque eles estão fazendo isso e vão colocar um pouco mais de dinheiro na mão das pessoas, e eles vão começar a usar. Mas voltando aqui para a sua pergunta, que eu já fui muito longe. O fato é... Tá tempo nublado no resto do mundo. E no Brasil? Não, o tempo nublado não é nublado. O tempo nublado provoca um negócio que taxas de juros estavam na máxima, e hoje você tem, segundo aqui o que eu consegui levantar, 34 bancos centrais do mundo baixando juros ao mesmo tempo. O único que não está se eu não me engano, Japão e... não sei se é a Tailândia, mas é algum sim, que não é assim importante. Mas são 34 bancos centrais do mundo baixando juros ao mesmo tempo. E quando acontece isso, os mercados reagem muito bem. Né? Historicamente, você pode fazer qualquer estudo, tem bilhões de estudos que mostram que quando os juros caem, as pessoas trocam para ativos que, né, reais que, né, não necessariamente têm um carrego tão bom quanto juros. Então hoje tá aquele ano, né, que todo gestor é inteligente em qualquer lugar do mundo. Não é aqui no Brasil que eu sou inteligente, né? Porque o ano passado eu era imbecil, né? E tal, e eu e todos os gestores, né? Não é um negócio particular, assim, até, né? Para eu me sentir melhor com o meu terapeuta. Assim, na média, todos os ativos em dólar estão subindo 6% ao ano. O que foi pior de todos foi você ter Treasury. É ouro, é Bitcoin, é empresas do EAF, é empresas emergentes, é qualquer um, you name it. Empresas de crescimento americano, bom, não preciso nem falar do Mag 7, empresas de velho americana, todos os setores estão indo muito bem. Por quê? Porque nesse momento que os juros começam a cair e tem um período talvez maior de queda no mundo, é um cenário no qual todos os ativos performam bem, inclusive sobra um pouco de dinheiro para, né, emergentes, e aí até no bolo geral o Brasil já levaria um pedaço disso. O outro pedaço, que não tem como negar, que você meio que deu uma triscadinha no vaso naquele momento em que o Trump, né, começou com aquela história, né, do Big Beautiful Bill e da lousa dele das tarifas, né, que veio aí, que meio está sendo resolvido, mas assim, o que se viu é que como, né, se chegou nessa exuberância de bolsa, né, até o Jakurski falou no podcast, se eu não me engano, que, poxa, a gente multiplicou a bolsa americana do pior momento de 2008, de 666 para 6.660. Teve 10 anos de crescimento. Então, você fala, poxa, esse negócio aqui é legal, foi super bem, né? Até onde vai isso? Porque se você olhar aquele PE CAPE, né, aquele ajustado para o lucro de 5 anos das empresas, Estados Unidos está com esse PE a 40. Que é muito alto. Você tem uma ideia de quão alto que é. Em 1929, no ano da crash da Bolsa Americana, era 34. Hoje a gente está em 40. Chegou mais alto? Chegou. Chegou em 44 na bolha do Nasdaq. O negócio que as valuations estavam malucos, tá todo mundo naquele momento, não, o valuation está tranquilo, porque, né, bolha é aquele negócio lá que foi muito mais alto, né? Dá para você justificar essa questão das Mag 7, né, que eu acho que até é uma explicação que faz total lógica, que é o seguinte, né? Como essas empresas estão na casa dos 2, 3 trilhões de dólares, toda vez que aparece uma nova empresa muito boa de AI, o cara fala e compra. A não ser um ChatGPT que chegou e já explodiu de uma hora para outra, né, já tem valuation de 500 bilhões, né, indo para 1 tri. Qualquer outra, um cara montou uma empresa lá com a turma ali e tal, tem 20 pessoas e tal. O cara fala assim, puta, te dou 1 bi. Ah, não, 1 bi é pouco. Ah, te dou 5 bi. Ah, 5 bi é pouco. Ah, um cara fala 20 bi, você fala, caramba. Garantir minha vida. Para que eu vou ficar tomando risco para saber se eu vou ser o vencedor ou não? Agora, para eles, pagar 20 bi num cara, que é 3 tri. Então, assim, provavelmente eles vão continuar a ser os grandes vencedores, né? E esse capex hoje, que é gigantesco, né? E que teoricamente tem um retorno a ver, né? Se vai ser tudo isso mesmo ou não, tá meio que fazendo algum sentido.
Mas ainda é um negócio que o investidor olha e fala, poxa, mas tá bom. Nesse processo, né, que você vê a bolsa subindo, essas coisas aparecendo, eu poder investir, poxa, será que eu quero investir num negócio que tem volatilidade, tem risco político, tem risco de moeda, ou um que eu tô vendo aqui, que eu tô próximo, que eu tenho home bias, que eu sei como é que funciona. Ah, tá bom, deixa aqui. Tá funcionando, não sei o que lá, né? O investidor tem esse negócio de comprar o que já subiu, né? Então, assim, será que agora esse cara não começa a repensar isso e ir para outros lugares? E o Brasil acaba sendo os beneficiados. E quando você abre os números de Brasil, você vê isso. Quer dizer, você tem, assim, na margem, né? Uma parada de saque, alguma entrada de Bolsa Brasil. Até mesmo porque os investidores, principalmente os internacionais, eles olham e falam assim, poxa, eu perdi o Milei, né? Eu perdi a Argentina, que é um mercado ok de tamanho, e subiu 150% em dólares até a eleição. Né? Ah, vou comprar depois da eleição. Ah, legal, mas você vai perder uma bela parte do retorno, né? Porque esse negócio faz de, sei lá, de 1 para 2,5, que é 150%. Se ele for depois de 2,5 para 5, você ganhou 100%. O cara que entrou a 1 ganhou 500%. Né? Então ele olha aí e você fala, poxa, talvez eu deveria fazer uma apostinha aqui, porque vai que vai que tem uma mudança importante, né, de política no Brasil e o negócio começa a se ajeitar ali. Então ele também tem esse viés de pegar um pouco disso. Né, a gente talvez, né, acho que o investidor brasileiro, ele fica um pouco mais receoso, porque ele entende, né, como Lula pode ser, né, dando nome aos bois, né, como Lula pode ser muito bom, né, e pragmático quando ele quer as coisas, está fazendo o que está fazendo. Então eu acho que é aí que pegou, né, que foram os motivos que fizeram a Bolsa Brasileira andar. E o dólar caiu ao mesmo tempo. O dólar caiu. Aqui no Brasil, outra coisa também, né, é que assim, esse monte de dinheiro que está sendo despejado na economia, pelos mais diversos, né, crédito consignado, empréstimo em folha, poxa, Bolsa Família, Vale Gás, Pé e Meia, etc, 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 vai na mão das pessoas. O que as pessoas fazem, né? O negócio de dar dinheiro no Japão, na mão da pessoa que o cara vai poupar mais, você dá no Brasil, o cara vai sair dia seguinte e vai gastar. E aí as empresas brasileiras estão vendendo para CT pessoal. E assim, quando você dá dinheiro para a Mag 7, né, ela paga e faz CAPEX e despesa aquilo, então ela não paga tanto imposto. Mas aqui no Brasil vem o imposto, né, que até ajuda a nossa questão fiscal. Quer dizer, imagina se não tivesse isso, como é que ia ser o resultado fiscal. Mas assim, as empresas que vendem isso e estão crescendo o lucro 15%, 20% ao ano. Fora commodities, que depende da commodity, mas assim, as empresas de mercado interno brasileiro estão crescendo 15%, 20% ao ano todo ano. Então você fala, poxa, ela está crescendo 15%, 20% ao ano, né? E em 24 meses ela cresceu 10%, ela está ainda muito atrás do que cresceram só os lucros das empresas. Então assim, é uma recuperaçãozinha. Não é assim, uhul, né, mudamos de patamar. Né? Isso com tudo isso que eu falei para vocês. Eu queria perguntar, então, de um ativo que costuma se valorizar quando a bolsa sobe, mas que tem ficado para trás, né? Que são, sobretudo, aí, os títulos indexados à inflação. A gente está vendo esse fenômeno agora aqui no cenário doméstico, né? De bolsa para cima, dólar para baixo, e o Tesouro IPCA, NTN-B, em vez de estar se valorizando, está se desvalorizando, então, em alguns vencimentos, andando de lado. O que explica isso, né? Por que a gente está vendo esse descolamento? Tem, acho, basicamente 2 fatores, né? O primeiro é o seguinte: o Banco Central tem sido muito, né, hawkish, né? Está sendo muito duro na política monetária. Tem motivo para isso? Acho que tem. Mas assim, ele está sendo muito duro, e enquanto ele é duro, a taxa longa, que é o que importa para você tomar um crédito e para fazer qualquer outra coisa, continua bastante alta. Se a taxa longa ficar alta aí, né, e etc e tal, a inflação acaba sendo mais baixa. Então, de cara, você tem um título que te pagava a inflação mais, sei lá, 6, e a inflação era esperada que de repente fosse um 5, 6, ia te dar 12, mas foi 3, foi um pouco pior. E para frente você acaba, né, carregando um pouco essa expectativa que o Banco Central já foi hawkish, e a hora que ele começar a cair juros, a inflação vai estar mais baixa. Então, ao longo da curva, você, né, continua tendo esse mesmo tipo de movimento. Esse é o motivo número 1. E o motivo número 2 foi que, né, a gente tenta dar aos proprietários dentro de casa de que realmente, né, a gente analisa
o número de leilões em cada época do ano e a quantidade de leilões e papéis colocados pelo Banco Central tem sido assim estupidamente mais alta do que o passado. Então, você está fornecendo mais do que, né, o mercado consegue comprar. Então, assim, você, né, vende o negócio mais que tem comprador, o preço cai. O preço cair e a taxa subir. Tá? E assim, né, conversando com os membros do Banco Central, o que eles falam é o seguinte: olha, a minha lógica de fazer isso é o seguinte. Agora, né, a gente está numa situação de calmaria. A gente está hoje exatamente 1 ano da eleição de primeiro turno. É verdade. Então eu quero garantir que o ano que vem, no meio da volatilidade que vai ser, eu não vou ter essa preocupação de ter que colocar títulos longos ou não. O mercado está aceitando títulos longos, eu estou colocando agora. Então a nossa expectativa, e até, né, corroborado pelo que os membros do Banco Central têm dito, né, é que eles vão diminuir essa colocação tão grande de papéis, né, ou seja, a venda desses papéis para o mercado, e, portanto, eles devem agora começar a performar um pouco melhor. Então, esse movimento vai vir, mas vai vir um pouco atrasado. né? Veio muito, mas talvez, né, o que você falou, sim, o resultado vai vir mais Essa talvez. queda de juros com valorização do papel. Isso. Vamos falar um pouquinho de perspectiva aí para essa reta final de 2025. Uhum. Tua visão, a tendência é a gente ter uma continuidade desse movimento dos primeiros meses do ano, ou a gente pode ter uma repetição do pesadelo ali, que foi o temporal terremoto que a gente teve ali no final de 2024. Qual Olha, que é o teu cenário base e o que pode ser um risco, hein? olha que coisa, né? A gente, há 2 meses atrás, tinha essa eleição, assim, tudo se encaminhando para um negócio muito bom que, né, faria os preços eventualmente começarem a se encaminhar para, né, uma vitória do candidato de governo, né? Isso está muito cedo ainda. Em termos eleitorais, assim, pra você ter uma ideia, nessa época do cenário de 21, sei lá, o Lula tinha 57 e o Bolsonaro tinha 21. Assim, muito vai acontecer em relação à eleição daqui para frente. Só que o efeito Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nesse caso, é muito grande. Né? O que aconteceu recentemente, eu até acho que os preços não estão mostrando isso, é que mudou bastante a situação. Né? Tá tudo encaminhado para ser um negócio tipo assim, olha, o Bolsonaro, né, vai ser condenado, todo mundo já imaginava que ele seria condenado, e aí, né, a gente ia dar, né, aquela blindagem para o Congresso, e ele ia ter uma anistia light, e o Tarcísio ia sair como candidato, ia fazer uma frente forte ao Lula, eventualmente o Lula nem fosse candidato, como as pessoas suspeitam, eu acho que é difícil, porque o PT ia querer muito que ele fosse, mas assim, você teria aí um caminho, né, para ele fazer toda, né, uma campanha desde, né, no começo do ano para, né, fazer o sucessor dele no governo e depois passar para isso. O Tarcísio, que também tem os seus projetos pessoais, né, sabe que a eleição em São Paulo é praticamente dada se ele concorrer aqui. E também sabe que cavalo arriado não passa 2 vezes na tua frente. Porém, quer dizer, isso que aconteceu, né? Tem o seguinte, o Tarcísio está apanhando, feito cachorro louco, com esse negócio do metanol aqui em São Paulo, né? Que os bares estão vazios e acho que pelo Brasil todo deu uma diminuída, né? Nessa frequentação de bares. E ele meio que está tentando jogar para o governo federal, mas assim, ficou mais para ele. É um fato isso. E o louco que é muito engraçado é que quem está, né, fazendo isso nas redes é o senhor Eduardo e parças dele. Né? E o Tarcísio já deixou claro que ele tem algumas condições para sair, senão ele não vai sair. É muito provável o cenário dele não sair. Primeiro, ele não pode ter, né, a não anuência de toda a família Bolsonaro.
Inclusive o Eduardo. Alguém tem que conseguir segurar o Eduardo ali. 2, ele tem que ter o apoio de todos os partidos do Centrão. Né? PP, União. Todos eles vão ter que estar juntos, né, apoiando ele como candidato. E o terceiro é ele escolher, né, o candidato vamos dizer, a governador em São Paulo. E aí, desejavelmente, que talvez não seja tão sine qua non, ele não precisar ficar debaixo do Valdemar Costa Neto e não ter outra pessoa da família Bolsonaro na chapa. Mas isso são menos importantes. Os 3, né, segundo até um consultor que a gente tem, são realmente o que vão fazer ele ser candidato. E sem isso ele não vai. Então existe esse cenário. E o que está no preço ainda era aquele cenário de que essas coisas estavam ali, eles estavam se enrolando e tal, e o Tarcísio ia sair um pouco mais na frente. Hoje o cenário não é esse. Né? A direita não consegue nem, né, se arrumar no sentido de fazer qualquer anistia que a gente quer pro Bolsonaro. Teve uma passeata esse final de semana, se eu não me engano, do Silas Malafaia, que não tinha 100 pessoas pedindo pela anistia geral e restrita e não sei o que lá do Bolsonaro. Não tem mais aquele sentimento de que, né, feito uma grande, vamos voltar tudo atrás, não vai ter pena nenhuma, não vai ter isso, não vai ter aquilo. O Alexandre Moraes vai pedir desculpas ao Bolsonaro. Não existe esse cenário. Né? Mas então... E aí assim, o Bolsonaro, até o final do ano, respondendo, não tem pressa para tomar essa decisão. Sim. Porque, veja bem, não saiu nenhum acordo no final do julgamento dele. Ele não sabe quanto tempo de prisão fechada, quanto tempo de prisão aberta, né? De prisão domiciliar, se vai ter mudança de dosimetria. E aí, assim, até justificando um pouco da atitude do Eduardo, que não é, né, totalmente irracional, fala, poxa, tá bom. O Bolsonaro vai e indica o Tarcísio. O que aconteceu com o bolsonarismo? Porque ele vai se eleger, vai ficar 8 anos ali e meio que acabou o bolsonarismo. Né? Pelo lado do Tarcísio, o que ele vai fazer? Ele fala, eles estão falando mal de mim. Já fui lá, já falei negócio que assim, eu não queria falar, né, que não está sendo feita justiça nesse país, né, de brigar com o STF, e ainda assim o Eduardo está desse jeito, eu não vou ficar, né, dando a cara a tapa. Eu vou me recolher aqui e na próxima eleição eu vou. Então, óbvio, né? Tem o risco de alguém outro ganhar e ficar 8 anos no poder, mas assim, tem essa área. Então, assim, eu acho que agora, né? E respondendo diretamente, ele vai se recolher. E ele vai esperar, sim, né? O que está acontecendo hoje, que é o seguinte: o Lula está jogando sem adversário. Enquanto a direita fica se engalfinhando, o Lula está ali sozinho. Conseguiu uma vitória acachapante, né? Do salário mínimo. Então, aquele presidente que não tinha plano, que não tinha nada, que só aumentava a taxa, que não sei o quê, que fez o Pix, hoje tem um plano. Foi o presidente que baixou o salário mínimo, o imposto de renda para todas as pessoas até R$5.000, uma diminuição para até 7.500. Tem o plano de fazer o nós contra eles. E tem como justificar. E vai passar o resto do ano que vem brigando, né, em coisas que algumas grandes empresas já adotaram, né, da escala 5x2, que vai ter o seu público que vai gostar disso também. Então eles estão surfando isso. E assim, quando o Sidônio entrou, né, o Lula estava com aqueles 34 de aprovação de governo. Eles tinham uma meta de chegar, se eu não me engano, a 40 ou 45 de aprovação até o final do ano. Eles estão com 46. E segundo os números lá de Chris Garman, de Ipsos e etc, com 45 o presidente se reelege. Teve a questão do tarifaço também, que acabou uma onda que eles souberam que surfar também. Já virou, né, o tarifaço e, né, lá na Paulista, a bandeira americana. Então, olha, né, agora vai ser, né, o Lula com a camisa verde e amarela. E o Tarcísio com o boné vermelho do MAGA. Olha como inverteu. E eles estão jogando sozinhos, imagina. Essa votação que aconteceu.
Né? Vai que no Senado vai ser igual ainda, não se sabe. E aí tem um monte de coisa, a MP 303, que é um pouco mais difícil, né, de diminuir, né, o imposto de renda, né, dos isentos, etc., que parece que não vai passar. Assim, provavelmente ou não passa nada, ou passa muito aguado. Mas assim, porque eles sabem também que eles não querem dar tudo na mão beijada do Lula, né, o Congresso. Mas assim, deixar ele jogar sozinho, como está acontecendo, a direita vai apanhar. E aí ele vai mudar em março do ano que vem. E aí quero ver, quando sair, né, crescimento maior ainda da aprovação do Lula, aí o pessoal vai vir correndo falar com ele, com o Tarcísio. Então ele está esperando esse momento. É por isso que eu acho, concluindo a longa explicação, que os mercados agora tendem mais a piorar do que melhorar para incorporar tudo isso nos preços. Mas por uma espera do Tarcísio, que eu queria perguntar naquela hora era uma sinalização daqui até o fim do ano de que talvez o Tarcísio não concorra à presidência, ou que ele tenha que compor uma chapa com alguém da família Bolsonaro, como já se aventou aí, que pudesse ser a Michelle, enfim. Isso seriam fatores para fazer a Bolsa piorar no fim do ano, a gente reviver aí um pesadelo de rally inverso de fim de ano, ou não? Você acha que até o fim do ano ainda vai ficar essa indefinição na direita e pode ser que a Bolsa piore, mas ainda vai ficar uma coisa mais indefinida? Eu acho que é o segundo cenário. Você deve dar uma piorada, né, por conta dessa indefinição. Porque, né, o Bolsonaro não vai escolher. Veja bem, quer dizer, a importância da próxima eleição virou uma eleição americana. A importância da próxima eleição é o primeiro turno, não é o segundo. É como se fossem as primárias americanas. Porque se for o Eduardo Bolsonaro sair como candidato e tiver ali Zema, Caiado, Tarcísio, dividindo voto, vai o Eduardo Bolsonaro. E aí é o sonho do Lula e o Lula vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição. Então, assim, se não for acertado isso, eu acho que com relação a sair alguém da família Bolsonaro, é ruim pro Tarcísio, mas não é sine qua non. Sine qua non é aquelas 3 lá. Uhum. Agora, o fator fluxo não pode ainda mandar nessa história de, enfim, juro caindo lá nos Estados Unidos, enfim, todo o cenário que você traçou no começo da nossa entrevista não podem ser um vento de cauda aí para os mercados brasileiros ainda até o fim do ano? Apesar de tudo isso, né? Assim, esse juro caindo a gente não tem certeza ainda, né? Caiu 0,25, eu não sei se os últimos dados, né, de uma economia ainda, né, desacelerou, mas não é aquela queda que nem está sendo aqui no Brasil no segundo semestre, que vai ser um desastre, né? Não garante que assim, todos os movimentos que eram previstos vão acontecer de fato. Sim, o fluxo está bom, porque o mundo todo está baixando os juros, como eu falei, o negócio está assim. O fato é assim, putz, eu acho que o que não está precificado é tudo que piorou da eleição, né? O fluxo está vindo, mas também está olhando, né? Tem outras opções do mundo, a China está indo muito bem, com a emergente muito maior que a gente, né? O ouro já andou loucamente, o Bitcoin já andou loucamente, né? Então, assim, acho que tem alguma coisinha, mas eu não sei se, né? Um dos mercados ou meio estão zerados ou estão comprados um pouquinho de bolsa. Ninguém tá short ainda. Então, assim, é ruim, pode ficar pior. Agora assim, é muito pior? Não. Mas não esquece que todo mês que você tá na bolsa e não tá no CDI, você tá pagando 1% ao mês. Tá deixando de ganhar 1%. Tem um custo isso aí pra você. Para fundo de ações, não. Né? Mas de os fundos de mercado, sim. Então... Tendo em vista que já andou 20%. Assim, um grande... já andou, né? O ano já tá meio, né, resolvido pra muita gente, né? Normalmente sim, final de ano dá uma puxadinha, né? Mas assim, tem muita saída de fluxo daqui até lá, né? Então, assim, os meses de novembro e dezembro são muito ruins pro dólar. Então, não é que tá saindo dados novos que vão te ajudar na queda da inflação. Com a aprovação, né, do imposto de renda para R$5.000, isso vai ser incorporado no modelo do Banco Central, que hoje não está, porque não tinha sido votado ainda. E, portanto, até os motivos da cautela deles. Existe uma pressão inflacionária, né, com essa medida. O Focus está bem longe da meta.
no horizonte relevante, que é o importante, que é o primeiro semestre de 2027, está em 3,4. Como é que se justifica você cair juros? Né? Com as coisas ainda aumentando o nível de gastos. Então o dólar que estava caindo estava ajudando isso, né? E a hora que mudasse a janela, também ia ajudar, vai ajudar. Mas assim, não está tão simples essa conta ainda. Então, assim, eu acho que sim, a perspectiva, né, normal, né? A CNTP, as Condições Naturais de Temperatura e Pressão, a bolsa na minha cabeça ia ficar cada dia dando uma melhoradinha até chegar lá na frente. Eu acho que o mercado, de forma geral, não se atentou com essa mudança que teve política, que é importante no Brasil. Uhum. Bom, dito tudo isso, para a gente transformar as palavras em ação aqui, pode ser uma ação até literalmente falando, quais são aí as principais posições hoje de vocês, assim? Qual a tua maior convicção hoje aí nesse cenário, enfim, que é sempre nebuloso, né? Aqui para usar a metáfora da previsão do tempo. Tá muito difícil. Tá muito difícil, porque é o seguinte, né? Você olha os mercados, tá, vamos olhar o dólar. O dólar veio, né, de 6,40 para 5,30. Bom, falar do pós-eleição de um Lula, o que ia acontecer, mas assim, vamos deixar as pessoas dormirem depois de ver o podcast. Eu me perdi. Repete. Não, eu queria saber quais são as principais Posições. as principais Então, assim, convicções eu aí. acho que o dólar, né? A gente teve uma mudança importante da dinâmica do dólar esse ano. Né, que foi o seguinte, poxa, principalmente a nossa balança comercial deu uma piorada importante. Pelos dois lados. Pela importação. Porque uma vez que as pessoas estão consumindo muito, porque estão com dinheiro, né? E o empresário fala assim, poxa, será que eu posso montar uma fábrica nova porque eu estou vendendo mais? Ele prefere aumentar um pouco o preço e ter um pouco mais de margem, porque você não sabe se esse modelo é perpétuo. É um modelo que não dá para o Brasil gastar desse jeito para sempre. Então, você acaba importando mais, né, que as pessoas estão consumindo. Então, a importação aumenta. E, do outro lado, nossa parte de exportações, o preço de todas as nossas commodities estão sofrendo. Do agro, né, que tem aí uma bomba relógio na mão. Né, o número de recuperações judiciais é recorde no Brasil. Absolutamente. Foi de 2 anos atrás de 500 anos para 1.100 o ano passado, anualizado já está dando 1.800. Então, assim, o já está com essas complicações. Preço de milho, de soja, já não está muito bom. Minério, está ali parado, porque a China não está mais puxando minério nosso. Petróleo, está ali parado lá embaixo. E a OPEC com novos aumento de produção. Eu até sou um pouco mais otimista com o petróleo, mas o preço atual hoje é lá embaixo. Então, nossas exportações estão diminuindo em número de reais e as nossas importações estão aumentando. Nossa balança comercial diminuiu muito. E o FDI brasileiro, depois do Brasil brigar, né, fora as tarifas, que 50% do Brasil, parece que hoje teve uma conversa um pouco melhor. Mas assim, a nossa balança está piorando. E o nosso FDI também deve melhorar muito com os Estados Unidos brigando com a gente, que é o nosso maior investidor junto com a China. Então, aquela sobra que a gente tinha de dólares que entravam no Brasil versus o que saíam, sempre tinha uma gordura aqui. E hoje essa gordura é negativa. Ou seja, sai mais do que entra normalmente. A gente está dependendo única e exclusivamente do fluxo financeiro. Óbvio, juros a 15, com lá 5, e ainda caindo um pouquinho, né, o nosso cai depois. Ajuda. Óbvio que ajuda. E olha que louco, né? O Lula, né? Quando foi aquele plano em dezembro que fez o dólar para 140, a equipe toda falou, Lula, não faz isso, não põe esse aumento de gastos, vai puxar o dólar. E ele falou, vou pôr, não importa, vou pôr. E aí o dólar foi para 6,40, 2 meses foi para 5,80. Ele falou, tá vendo? Posso fazer isso aí. Né? O que ele vai pensar no governo Lula 4? Né? O mercado se estressa, fica nervosinho e depois volta. Não sabe que o problema foi os Estados Unidos, que desvalorizou, começou a entrar dinheiro aqui, deu aquela bagunça lá do Trump, ele ele conecta com as coisas, mas não é tanto assim, né? Então, assim,
E naquele mês, só para lembrar, naquele mês de dezembro, né, entre o final de novembro e dezembro, saíram 35 bilhões de dólares de reserva no Brasil. A gente tem hoje, entre reservas físicas menos swap, 250 bi de reservas. Quer dizer, num mês de dezembro, que teoricamente não aconteceu nada muito grande, a não ser um plano frustrado, você perdeu 40 bi. Se o Lula ganhar a eleição, quantos meses de reserva você tem com a saída que vai ter? Com a não sei quantos brasileiros mandando dinheiro para fora. Se é isso, o que acontece com o câmbio no dia seguinte da eleição do Lula? Agora, deixa eu te fazer uma provocação. Pois Não não. é um temor talvez um pouco exagerado? Eu te comento isso porque o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet têm sinalizado, têm dado uns recados de que 2027, enfim, caso haja uma continuidade do governo, seria um ano em que o ajuste, enfim, aconteceria. Enfim, temos aí o arcabouço fiscal, que bem ou mal, enfim, alguma coisa. Não é um cenário, talvez, aí, Sim. talvez não tenha algum exagero num prognóstico mais negativo. Enfim, na hora que dizem que o Brasil, quando encara o abismo e depois dá uns passos para trás, não seria. Um governo Lula 4 não daria uns passos para trás, sim, ao encarar o abismo? Eu vou te falar um pouco, uma positiva e uma negativa, tá? Tá. De economista, né? Que você fala assim, isso aqui, mas na outra mão, né? Assim, só para colocar um pouco dos dois. Primeiro assim, né? Eu acho que esse negócio que eu falei agora, do Lula ter feito esse pacote de gastos e ter funcionado, encheu a bola dele para não fazer isso, né? Alguma coisa do tipo Dilma, que colocou Joaquim Levy quando foi reeleita, eu acho assim, chances praticamente zero. Tá? Mas assim, por outro lado, você fala assim, tanto que a gente está gastando, imagina o seguinte, de 2014 a 2022, a gente gastou 14% de aumento, a gente aumentou nosso gasto 14%. Em 3 anos de governo Lula, 2 anos e meio, a gente já aumentou 17%. O nosso déficit nominal, né, juros mais, está em 9% do PIB. Está todo mundo desesperado nos Estados Unidos, que está em 5, 6. A França também é por aí. Né? Na América Latina, a gente só é pior do que a Bolívia. A nossa dívida PIB está crescendo 4, 5% ao ano. A gente está chegando em 84%. O México é entre 50% e 60%. E todos os outros países da América Latina. Se a gente ficar mais 4 anos aumentando 4, 5% da nossa dívida PIB, num país que cresce 3% ao ano, que é o que está acontecendo hoje, né? Porque se diminuir o crescimento, gera menos imposto, piora o resultado mais ainda. Você vai chegar a 100% de dívida PIB. Aí você vai olhar o México a 60%. Assim, indo assim, para a parte assim, menos negativa da sua pergunta, é o seguinte, tá bom, mas a gente está assim e os Estados Unidos está igual, né? Estados Unidos, em 2000, a dívida PIB era 60%, né? Em 2010 era, sei lá, 100%, e hoje é 130%. E o mundo todo, né? Ninguém consegue gerar superávit. Então, assim, tá todo mundo meio que no mesmo mar. Mas, se as coisas mudarem de algum jeito, tiver uma crise, etc e tal, será que o Brasil não pode ser o boi de piranha? Um país emergente, chegando a 100% de dívida PIB, sem conseguir fazer um superávit, que perdeu, né? Porque ninguém pensa em inflação em 3%, né? 4%, tá ótimo. Então perdeu a meta de inflação, perdeu o superávit primeiro. E assim, o Lula ganhou, você vai esperar, né? Porque quando ele foi eleito nessa vez, no Lula 3, ele falou, Brasil, governo de todos, vou juntar todo mundo, eu vou fazer não sei o quê, né? Apareceu economistas muito bons, falando que era uma bobagem, que os jovens estavam pensando, né? Não vai ter essa figura em 2028. E assim, em 2027, os gastos obrigatórios, do jeito que estão hoje, já travam o governo. Sim. Então, assim, Nessa linha até que o Haddad diz que
alguma coisa tem que ser feita em 2027, porque realmente o orçamento vai estar totalmente estrangulado. Ao mesmo tempo, o Lula virou esse mês e falou, olha, eu quero que aumente o Bolsa Família. Dá um jeito. Aí o Haddad chamou lá a equipe dele, a Michor, se não me engano, e falou, não, dá um jeito aí. Ah, não, mas se a gente fizer um negócio de fazer o início para daqui a 2 anos, em vez de 1 ano, como estaria na piloa, tal, papá, não dá para encaixar. Cara, assim, a cabeça dele não é fazer isso. E a verdade é que, assim, ninguém está pensando no próximo governo. Estamos pensando em se reeleger. E assim, até menos, né? Porque naquele momento ele precisou fazer aquele acordo com o Centrão. Então ele vai. Se ele se reeleger, é sem ninguém. Ele não tem coisa amarrada com ninguém. Eu acho que, assim, dia seguinte do novo governo, quantidade de pessoas físicas que hoje tem uma facilidade gigantesca para mandar dinheiro para fora. Né? Porque você não precisa mais abrir uma empresa, chamar um contador, ser multimilionário. Cara, você entra no seu site ali do BTG, do XP, do whatever, né? E compra um fundo lá fora. E automaticamente você transfere dinheiro. Você compra Bitcoin na Binance, no mercado Bitcoin. Seu dinheiro tá lá fora. É muito fácil mandar dinheiro hoje lá para fora. Então, quanto pode ir? Gente, em dezembro saíram 40 bi de dólares. Tem 200. Como que o Brasil vai aguentar um pós-crise? Então, assim, aí vai reaventar a história de IOF. Aí o Banco Central vai poder baixar juros no governo novo Lula? Vai acreditar? Né? E as expectativas de inflação não vão explodir? E aí juros altos, quer dizer, aquela empresa que emitiu a dívida lá atrás, a 15%, a B mais 7, 8% ao ano, porque ainda assim era menos do que a B atual, aguenta pagar? Porque eles mentiram essas dívidas há 2, 3 anos atrás, quando imaginou-se que os juros ia para 15% e logo ia voltar para 12%, voltar para 8%, que era que a gente tinha chegado em 2%, então 8% já era alto. Talvez com o Tarcísio vai ser alto, mas assim, com o Lula, você vai ter essa perspectiva de cair juros desse jeito? Óbvio que ele tem que deixar, o Banco Central tem que ser muito mais rockish com o governo, com fama de gastar mais do que um outro governo. O Lula vai desfazer o que ele fez, os programas que ele mesmo implementou, vai desfazer a bandeira dele de atrelar o salário mínimo ao crescimento real em cima da inflação? É muito difícil. Alguma mudança no discurso, pelo menos, tem que ter ao longo desse período, né? Acho que a gente vai acompanhar de perto política, vai ser um tema que vai estar muito perto dos mercados e dos investimentos, e enfim, já foi um cenário aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente realmente ficarem com a pulga atrás da orelha aqui antes de dormir, como você bem colocou, Ricardo. Desculpa. Mas não, imagina. Agora vamos falar um pouquinho aqui mais de outros temas, passando para o bloco dos touros e dos ursos. Os touros são os destaques positivos, aqueles que estão indo bem, estão num momento favorável, e os ursos são aqueles que estão numa crise climática, para manter aqui o tema aqui do programa de hoje. E a gente começa pelos ursos, tá? Então a gente estava falando aqui carregado e vamos continuar aqui com os ursos nesse momento. E vou passar para você, Júlia, mandar o seu urso aqui primeiro. Eu escolhi como urso dessa semana, Vini, um urso... Uma empresa que tem sido urso aqui com bastante frequência. Acho que nunca foi touro aqui. Acho que aqui no programa nunca foi touro e que realmente tem passado já por alguns anos aí por uma fase bastante tempestuosa, que é a Oi, né, que está na sua segunda recuperação judicial, que teve aí desdobramentos bastante negativos para a empresa na semana passada, né? Primeiro porque a Justiça do Rio de Janeiro, que é onde está correndo o processo de recuperação judicial da Oi, tomou uma decisão de afastar a diretoria e o conselho de administração da companhia e determinar o início de um plano de transição para garantir a continuidade ali dos serviços, né, que a operadora ainda presta, mas afastou ali a consultoria especializada que estava fazendo a reestruturação da Oi, e a ideia é que essa nova gestão e os credores da Oi decidissem ou por uma liquidação da empresa ou se daria um andamento aí o processo de recuperação judicial. Ou seja, na prática, a Oi ficou aí cara a cara com uma possibilidade de falência por conta dessa decisão, e foi tudo muito curioso nessa história, né? Porque quem entrou com a ação que acabou gerando essa decisão foi a própria Oi, que estava pedindo uma suspensão temporária aí por 60 dias
do pagamento de algumas despesas que não são englobadas pelo processo de RJ. Só que aí a juíza do caso entendeu que, bom, se nem as despesas fora da RJ a Oi está conseguindo pagar, então realmente a empresa não tem mais como se manter de pé. E aí deu um prazo de 30 dias para a Oi renegociar esses débitos, o que é um prazo super curto, né? Até inviável aí na visão dos especialistas. E fez essa intervenção aí na companhia, né? A gente até publicou uma matéria especial lá no Seu Dinheiro, né? Falando sobre como essa decisão é inédita no país, né? E ela causou uma certa polêmica aí entre advogados aí de empresariais, né, e de recuperações judiciais, mas porque esse pedido não foi feito pelos credores da Oi, né, que seria normalmente o caso, mas pela própria justiça. Só que essa decisão ela está amparada na lei que reformou a lei de falências lá em 2021. Então também não é algo da cabeça da juíza que decidiu isso. A Oi não conseguiu reverter essa decisão, só conseguiu ali uns atenuantes, né, até agora. E ainda sofreu um outro revés na semana passada, lá nos Estados Unidos, porque ela pediu para sair do processo de Chapter 15, né, que é o processo de reconhecimento das dívidas que tem aqui no Brasil, do processo de recuperação judicial aqui no Brasil, que seria aí um passo para poder abrir o Chapter 11, né, que é a recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas a Oi teve esse pedido aí negado também, então assim, sofreu 2 derrotas importantes aí na semana passada, dentro desse segundo processo de recuperação judicial, que já não está sendo fácil, que, né, deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, que já está há muito tempo, né? O que resta da Oi ainda, realmente ela vai conseguir sair dessa fase, dessa tempestade, ou realmente o destino da empresa é a liquidação, né? Então ainda está nessa situação, para usar aí o jargão do tempo, nebulosa, e por isso é o meu urso da semana. Parece cada vez mais inviável a situação da Oi. Lembrando, né, há alguns anos ela vendeu a operação de telefonia móvel para as 3 concorrentes, Claro, TIM e Vivo, por 15 bilhões de reais, e ainda assim não foi o suficiente para... Fora outros ativos que ela vendeu, e ainda assim não conseguiu sanar os problemas financeiros. Mas, Ricardo, vou passar para você mandar aqui o seu urso aqui desse programa. O meu urso da semana assim, eu acho que eu já falei bastante, é o Eduardo Bolsonaro. E tudo que ele causou, né, numa eleição que estava super encaminhada e acabou sendo revertida, né? E assim, colocar uma arma na minha cabeça, até acho que as coisas vão voltar, mas que colocou um grande risco. E vamos ver aí uma piora no cenário, antes de ver uma melhora daqui para frente. Era o que eu ia te perguntar. O teu cenário base ainda é de uma mudança política em 2026? Sim. Porque é o seguinte, né? No final, o Lula, ele fez um movimento forte para a esquerda, né? No final da história, quer dizer, que vai ser, vai ter 45% que vai votar no Lula e 45% que vai votar no outro candidato. Você está brigando pelos outros 10, que são os tal dos swing voters, voltando para, né, metáfora da eleição americana. E se for um Eduardo, você não tem esses 10. Mas o Lula, teoricamente, abriu espaço para esses 10. Uma vez que você coloca um candidato, né, mais para a esquerda, o outro naturalmente vai mais para o centro, porque não importa. O bolsonarista roxo, aquele mais de direita possível, mais extra-direita, não vai votar no Lula. Então, se for um candidato que não alguém da família Bolsonaro, o espaço está ali. Né? Realmente tem que ver se dá tempo de você construir uma candidatura. Mas eu acho que as coisas vão acabar se ajeitando, porque vai ficar claro que, né, nesse fim de ano, né, até o ano que vem, que a gente vai começar a ver as coisas, de repente, tomando um cenário um pouco melhor. Tá. Vou falar o meu urso aqui, que vai para o Sébastien Lecornu, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro da França, depois de menos de um mês no governo. Lembrou ali a Liz, ali a ex-premier Liz Truss, ali no Reino Unido. Ele anunciou, foi, enfim, de certa forma surpreendente, porque algumas horas depois que ele tinha anunciado o novo gabinete de governo, e a razão ali para a renúncia foi porque cada um dos integrantes ali do novo gabinete puxou ali sardinha ali, brasa para sua própria sardinha ali, defendendo os próprios interesses, e tornou, enfim, mais uma vez ingovernável ali
ali o gabinete, né? Assim, então isso coloca ainda mais pressão ali sobre o Emmanuel Macron, né? Aumenta a crise política. Lembrando, né, que o Macron tem ainda mandato até 2027, mas enfim, tem que dar algum jeito ali no parlamento. Mas a gente está vendo como os impactos disso no mercado, enfim, ali, justamente quando a gente olha ali os títulos do governo francês. Com isso aqui, o meu urso vai para o Sébastien Lecornu, agora primeiro-ministro da França. Difícil falar esse nome sem ter pensamentos da quinta série aqui, mas enfim. Vamos agora aos touros, aos nossos destaques positivos, para fechar o programa aqui no clima mais favorável, abrindo o sol aqui. E mais uma vez vou passar aqui para você, Júlia, para quem você vai mandar o seu touro. Olha, eu escolhi como touro, também já foi mencionado aqui no programa, o Ricardo já falou sobre isso. Enfim, a medida em si, ela tem uma natureza de touro para uns e de urso para outros, mas o meu touro vai para o governo Lula ter conseguido essa vitória aí de aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil na Câmara, né, na semana passada, e também aquela tributação lá mínima para os mais ricos, aí para quem ganha mais de 600 mil reais por ano, também passou, enfim, o projeto, aquilo que o governo propôs, passou praticamente, né, como o governo tinha proposto ali na Câmara. Agora vai ser votado no Senado, mas assim, já foi uma grande vitória para o governo Lula, então eles podem levantar o troféuzinho de touro aí essa semana, porque realmente conseguiram emplacar algo que era uma promessa de campanha do Lula, né? Então, por isso eles são aí o meu touro da semana. Minha dúvida é se essa vitória foi, enfim, fruto de uma melhora na articulação política do governo, ou se porque eram um pouco favas contadas, né? Muito difícil você votar contra o aumento da isenção de imposto de renda, uma pauta muito popular. Então, quem vai ser o deputado que vai colocar ali? Vai colocar o nome no voto contra isso. Dizendo que é contra, né? Então fica aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver como serão as próximas votações ali, incluindo a MP do IOF. Mas, Ricardo, para quem você manda aí o seu touro agora, o destaque positivo aqui? Eu vou fazer só uma réplica na resposta da Júlia. Isso aqui me lembra quando você vai entrevistar alguém para a empresa e você fala assim, qual o seu defeito? Aí o cara fala, não, sou muito perfeccionista. Olha, achar isso otimista realmente tem que estar muito otimista. Porque isso aqui é só o começo, né? Exato. Quando você coloca 10% de imposto sobre dividendos, por que não pode ser 20%? Por que não pode ser 30%? Poxa, o assalariado paga 27% e o dono da empresa pagar só 10%? Porque esse discurso é uma vergonha. Porque, na verdade, o Brasil sempre teve pouco imposto sobre dividendos, zero, porque cobrava uma enormidade de outros impostos que não são cobrados em nenhum lugar do mundo. PIS, COFINS, ISS, um ICM maluco, né? Inclusive na Receita. Uma Amazon nunca teria nascido no Brasil, porque não consegue sobreviver pagando imposto da Receita enquanto não dá lucro. Então, assim, isso aí que empresário paga zero é uma falácia da história, uma história muito mal contada e, assim, anyways. Bom, mas voltando aqui para a pergunta em si. Olha, assim, só para falar, né, uma coisa que a gente tem, que vai falando só do dólar, que não é para, quer dizer, que não é para ter não, mas que é só tá arriscado, mas assim, a gente gosta muito das empresas, né, ligadas a utilities, né, que estão pagando taxas, né, acima da inflação, 10, 11, 12, 13% ao ano, com uma série de crescimento que podem ser feitos nas empresas, que eu acho uma ótima alocação de capital de longo prazo, né, independente da presidência, que estão realmente dando uma oportunidade como nunca se teve na história. E assim, como, né, eu estou um pouco mais conservador até o final do ano de Brasil, eu falo de cripto. Né? Cripto, eu acho que a gente viu assim, teve uma pequena volta agora, mas assim, um movimento, né, ao longo do tempo já bastante importante, eu acho que muito ligado a essa questão, né, de você diversificar de moedas, né, e essa questão da dívida americana, essa dificuldade de fazer o primário, né, até porque, né, até o Elon Musk, que é o Elon Musk, preferiu mandar o homem para Marte do que cuidar desse assunto no governo. Mas passou o tal do Genius Act nos Estados Unidos, que é muito importante, porque, na verdade, você vai ter as criptos com uma supervisão, né, do OCC, né, nas stablecoins. Né, e os Estados Unidos se colocando como o país provedor desse tipo de infraestrutura, né, e colocando mais uma vez o dólar como, né, moeda de referência no mundo, inclusive podendo, né, você ter um aumento significativo do aumento do M1 via emissão de stablecoins,
por conta do lastro em títulos americanos. Então, assim, é um negócio muito importante, favorece até mais o Ethereum do que o Bitcoin. Óbvio que tem que ter muito cuidado quando fazer alocação nesse tipo de coisa, mas que realmente tem aí a possibilidade, né, de uma andada interessante, curto médio prazo. Já andou, né? O Bitcoin bateu sua nova máxima É. histórica recentemente. Então, como vem acontecendo desde que o Trump venceu e ele já tinha essa plataforma, né? Mudando radicalmente o discurso em relação ao governo anterior, né? Que era de muita perseguição ali à indústria de criptomoedas. Bom, mas deixa eu mandar o meu touro que vai para duas mulheres aqui. A primeira mulher é a Sanai Takaishi. Ela foi eleita ali, né, como líder do partido governista no Japão, né? Uma escolha histórica, porque abre caminho para ela se tornar ali a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão. Ela tem uma visão ali conservadora e tem como inspiração a Margaret Thatcher. Só que, por outro lado, ela também fala em gastar, né? Então, ela tem uma plataforma de aumentar os gastos fiscais. Então, foi bem curiosa a reação dos mercados, a escolha dela. A gente teve, por um lado, a Bolsa de Tóquio disparando 5%, e, por outro lado, o iene perdendo bastante valor em relação ao dólar. Mas, pelo feito histórico, pelo impacto, meu touro vai para Sanai Takaishi. Não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui. Os decassegues aí, descendentes japoneses que estejam nos escutando, podem me corrigir aqui nos comentários. E também vou dar um touro especial, a gente sempre dá um touro aqui fora dos mercados. O meu touro especial dessa semana vai para Taylor Swift, que lançou seu novo disco aí, The Life of a Showgirl. E como tudo relacionado à cantora, batendo recordes. Então, eu peguei alguns números aqui. Foram 2.700.000 cópias vendidas nos Estados Unidos, só no dia do lançamento, quebrando o recorde anterior da própria Taylor Swift. Mais de 6 milhões de pessoas salvaram o álbum antes ali no Spotify. E também a música, né, de trabalho ali que se chama The Fate of Ophelia foi a música já mais ouvida em um único dia na história do Spotify. Taylor Swift super produtiva, né? Dizem que é porque as músicas dela são todas iguais, mas aí são as más línguas falando aqui. Bom, com isso, falando em ponto final, a gente coloca um ponto final nesta edição do podcast Touros e Ursos, mas quero agradecer aqui a presença do Ricardo Campos, CEO e CIO da Hit Capital. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado por me ter aqui, um prazer. É isso aí. Julia Vilchen, até o próximo programa. Obrigada e obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Isso aí, agradeço a você que nos acompanhou e fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.